Quarto EMAI, da Diretoria de Ensino de Mauá. Equipe dos anos iniciais, abril de 2021. Farão parte desta formação as PCNPs Elaine Joia, Carolina Cortez e eu, Daniele Vieira. Olá a todos, eu sou a professora Daniele Vieira e estou PCNP dos anos iniciais. Hoje nós traremos para a nossa formação dois assuntos, dois temas que estiveram por muito tempo dissociados e distantes um do outro, mas que hoje caminham juntos, que é a comunicação e a linguagem matemática. Pois a comunicação, ela estava ligada a outras áreas curriculares que não incluíam esta disciplina. Antes era comum nós percebermos nas aulas de matemática o silêncio, o excesso de cálculos mecânicos, alguns dos fatores que tornavam a comunicação nestas aulas quase que inexistentes. Porém, há vários estudos que apontam que para se aprender matemática exige-se comunicação, pois é através dela que as informações, conceitos e representações são transmitidas entre as pessoas. Assunto este que será aprofundado no decorrer desta apresentação. Apresentamos agora para vocês uma devolutiva do nosso formulário de presença da nossa última formação, onde tivemos 669 respostas com quantidades diferentes de professores de cada unidade escolar, sendo que desse total, 91,8% são professores e 8,2% coordenadores. Dados representados aqui nos gráficos. Agradecemos as sugestões, os elogios e a interação sobre a nossa última formação. Vamos comentar algumas aqui. Tem o da coordenadora Agnes, que traz como sugestão que talvez pudéssemos explorar, aprofundar 2 ou 3 metodologias por vez, já que são muitas e ainda geram dúvidas para o professor. Então, Agnes, nesta formação nós iremos abordar uma e explicar como podemos trabalhar neste momento. Com relação também aos comentários de Aparecida Bartolo, Sara Ferreira e de outros que não foram colocados aqui, mas que pedem para que se utilizem experiências de professores. Informamos que vamos disponibilizar um formulário para quem quiser compartilhar suas práticas lá no final desta apresentação. Iremos explicar um pouquinho melhor como vai funcionar, tá bom? Tem também da Maria Jane, ela comenta sobre as melhores maneiras de aprender, ensinar, por meio do lúdico, levando em consideração as metodologias ativas. Isso mesmo, Maria. Apresentamos várias metodologias e o professor, que refletindo sobre seus estudantes, sobre as habilidades que quer desenvolver, vai escolher como e quais aplicar no planejamento das suas aulas. Obrigada a todas por esta interação. Agora faremos uma leitura inicial para vocês sobre o livro Os Problemas da Família Gorgonzola, da autora Eva Furnari, e iremos indicá-lo, pois ele trata de desafios matemáticos. Vou contar um pouquinho deste livro para vocês. Todo mundo tem problemas, não é verdade? A família Gorgonzola, seus parentes e amigos também os têm. Com este livro, o pequeno leitor poderá perceber que a matemática pode ajudar a resolver diversas situações do dia a dia. Este livro está no acervo do Ler e Escrever do 4º ano e pode ser trabalhado com uma história por dia, trazendo desafios matemáticos para os estudantes. Vejam que Eva Furnari, logo na apresentação da proposta do livro, ela já tranquiliza o leitor, que por acaso não consiga sucesso testando a sua inteligência para matemática. Afinal, há muitas outras que lhe permitirão chegar ao sucesso. Com esse livro interativo, a autora aponta novas possibilidades para o processo de aprendizagem, como vemos nesta página apresentada. Nesta primeira parte do livro, a autora começa a apresentar a família. Vejam que nesta ilustração ela traz o seu Otto. Olhamos agora para os personagens da família Gorgonzola. Temos aqui a Dona Bárbara, os 3 filhos e o cachorro. Prestem atenção no problema que eu vou ler para vocês, pois após sua leitura vocês podem ir respondendo lá no chat, tá bom? Então vamos lá. A família Gorgonzola. Neste verão, os Gorgonzolas compraram um barco novo. Seu Otto Gorgonzola, muito orgulhoso, chamou a família para passear.
Vieram todos, sua mulher, Dona Bárbara, os 3 filhos e o cachorro. Animadíssimos, correram para subir no barco. Seu Otto pesa 130 quilos. Dona Bárbara, 90 quilos. Os 3 filhos juntos pesam 150 quilos e o espinafre, 10 quilos. O fato foi que seu Otto se esqueceu de ler as instruções e não viu o peso máximo que o barco suportava era 350 quilos. Será que o barco da família Gorgonzola afundou? Esperamos a interação de todos no chat, tá bom? Agora vamos à resposta. Sabemos que o peso máximo que o barco suportava era 350 quilos. Então, a resposta. Número 1, o peso total deles é 380 quilos, portanto, o barco afundou. Ninguém sabia nadar, mas o espinafre salvou todo mundo, graças a Deus. Também no final do livro, vocês encontrarão a resposta para todos os problemas. São 15, que podem ser trabalhados um de cada vez, e o estudante irá anotando seus acertos para participar do teste divertido que é proposto lá no início do livro. Infelizmente, desta vez, não temos o material para passar, porém podem encontrar o livro na escola e também há material deste livro que pode ser encontrado pela busca no Google. Esperamos que tenham gostado. Muitos de vocês com certeza já conhecem o livro e já trabalharam. Para quem não conhece, fica a sugestão de trabalho. Patrícia Terezinha Cândido possui bacharelado e licenciatura em matemática e foi formadora de especialização no ensino da matemática nos anos iniciais e nos traz a seguinte citação. Introduzir os recursos de comunicação nas aulas de matemática das séries iniciais pode concretizar a aprendizagem em uma perspectiva mais significativa para o aluno e favorecer o acompanhamento desse processo por parte do professor. Analisar o papel da oralidade, das representações pictóricas e da escrita como recursos de ensino permite vislumbrar uma nova dimensão para a prática em sintonia com as pesquisas sobre a aquisição do conhecimento e da aprendizagem. Várias pesquisas nos mostram a importância de estimularmos nas aulas de matemática a comunicação, espírito de questionamento e levarmos nossas crianças a pensarem e comunicar suas ideias com seus pares. Com você, professor, e com seus familiares, pois só assim eles terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos matemáticos e, consequentemente, ampliar sua linguagem matemática. Precisamos, então, abrir espaços na sala de aula para que isso ocorra. Na pauta de hoje, nós traremos a contextualização, objetivos, currículo, habilidades essenciais e materiais disponibilizados pela SEDUC. Como a sala de aula invertida pode auxiliar no EMAI, comunicação, falando, escrevendo ou desenhando nas aulas de matemática e boas práticas. Contextualização. Diante do trabalho de qualificar a aprendizagem dos estudantes atendidos por esta diretoria, esta formação visa ampliar e fundamentar o conhecimento dos professores quanto à comunicação e à linguagem matemática, para que possam atender e fortalecer os trabalhos desenvolvidos junto aos estudantes sob sua responsabilidade focadas no currículo de matemática e nas habilidades essenciais. Nesse contexto, vamos apresentar os recursos da comunicação e quais cuidados para seu uso em sala de aula para ampliar a linguagem matemática e favorecer o êxito e o melhor desempenho, a fim de promover a aprendizagem dos estudantes, tanto no contexto presencial, ensino híbrido ou remoto. Objetivos. Refletir sobre o currículo, as habilidades essenciais, os materiais da SEDUC e a metodologia ativa, sala de aula invertida. Refletir sobre a importância da oralidade e da linguagem matemática. Compreender a importância de ampliar o trabalho com a oralidade e a socialização de estratégias nas aulas de matemática. Reforçar a importância de organizar uma rotina de trabalho através da interação professor-aluno, para que se tenha êxito na aprendizagem, seja ela no ensino presencial, híbrido ou remoto. O currículo paulista está focado nas habilidades essenciais do ano vigente, que são aquelas imprescindíveis e estratégicas para serem desenvolvidas nos anos subsequentes,
que o estudante precisa aprender para que possa prosseguir seus estudos, principalmente quando não dispomos do mesmo tempo e espaços para ensinar como tínhamos antes da pandemia. Temos as habilidades estruturantes, que são aquelas previstas nas etapas anteriores, fundamentais e estruturantes para a aprendizagem, sem as quais não é possível avançar no progresso na aprendizagem, e habilidades do suporte, que são aquelas complementares que se relacionam e se interligam. Estão previstas no currículo em determinada situação de aprendizagem, dando suporte para a aquisição da habilidade, foco daquela situação. Todas as habilidades seguem um movimento espiral e ascendente, e neste movimento são retomadas, suporte e reforçadas, estruturantes. É importante trabalhar com o cronograma integrado com o objetivo de apoiar vocês, professores, e esclarecer a relação entre currículo, materiais, formação, aulas do Centro de Mídias e avaliações. Disponibilizamos o cronograma integrado do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Tendo em vista que haverá o desenvolvimento de atividades, tanto presenciais quanto remotas, com os nossos estudantes, será essencial que o cronograma de trabalho das aulas oferecidas no Centro de Mídias e das escolas estejam articulados. Por exemplo, o professor irá participar da formação através do ATPC, Língua Portuguesa Sequência Didática 2, aqui como no exemplo. Então, lá na coluna Formação em ATPC, Língua Portuguesa Sequência Didática 2, circulado de vermelho. O professor, sabendo de forma antecipada da programação do Centro de Mídias, indicará aos estudantes que devem assistir a estas aulas e definirá o que ele irá abordar em sua sala de aula, realizando atividades que visem recuperar ou aprofundar habilidades de acordo com as necessidades da sua sala, promovendo assim uma progressão entre as aulas presenciais e remotas, com apoio dos materiais didáticos, aqui como apontado na sequência didática 2, aqui já na coluna Aulas do Centro de Mídias Língua Portuguesa. E, posteriormente, os estudantes terão a sequência digital de atividades digitais, com questões elaboradas a partir do Aprender Sempre, que contribuem para acompanhar com frequência o desenvolvimento dos estudantes nas habilidades essenciais. A partir desta identificação das necessidades da aprendizagem dos estudantes, é possível elaborar estratégias pedagógicas mais adequadas a cada um. Percebam como tudo está integrado. Dentro dos materiais do currículo, o Aprender Sempre, que é focado nas habilidades essenciais do projeto de recuperação e aprofundamento, é fundamental e deverá ser trabalhado durante este ano letivo. O foco principal deste ano é o material Aprender Sempre. Traz o entrelaçamento para trabalhar com outros materiais. Agora vamos ver como está estruturado o material de matemática no Aprender Sempre. Toda a aula nós podemos encontrar no material tempo, materiais, organização da turma, habilidades, desenvolvimento e intervenções e o que aprendemos nesta aula. Vejam que o tema que iremos abordar, comunicação e linguagem matemática, está no material e o que precisamos é seguir estas orientações, que seriam aqui comunicação e linguagem matemática. Às vezes, vocês professores ficam em dúvida, se o Centro de Mídias está trabalhando com Aprender Sempre, por que trabalhar nas aulas? É fundamental que ocorra, pois nossos estudantes estarão se apropriando deste conteúdo, como na sala de aula invertida que discutiremos daqui a pouco. Porém, para que a aprendizagem ocorra na maioria das vezes é necessário retomar, realizar, socialização de estratégias e tirar dúvidas quando necessário. O currículo em ação, que agora traz o EMAI, é material do currículo para potencializar aquelas sequências dentro das habilidades essenciais do Aprender Sempre. Lembramos que o currículo em ação EMAI traz todo o processo que precisamos para trabalhar, com a apresentação da atividade, trazendo objetivos, organização da turma para facilitar a interação, conversa com o estudante, o mais importante, trazendo boas perguntas para trabalhar na oralidade, e desenvolvimento e intervenções para que haja interação na comunicação e linguagem matemática.
Neste momento, precisamos escolher as sequências didáticas que estão dentro das habilidades essenciais no material Aprender Sempre, para potencializar a aprendizagem dos estudantes. Não faz sentido trabalhar o EMAI como era antigamente, seguindo a sequência do jeito que estava posta, pois o material foi pensado na modalidade presencial e agora nós temos que otimizar o tempo didático com vista na recuperação. Temos que otimizar o Aprender Sempre com foco na recuperação e potencializar com o EMAI, lembrando que isso também se aplica ao ler e escrever. Na parte da tecnologia, as aulas do Centro de Mídias foram elaboradas a partir das habilidades essenciais e dos materiais didáticos, Aprender Sempre e demais materiais regulares. É importante incentivar os estudantes a assistirem às aulas do Centro de Mídias, pois o professor pode interagir no chat, na aula, ou pode até selecionar aulas no repositório e trabalhar com aulas integradoras. Aproveita para trabalhar a sala de aula invertida, trazendo os conteúdos de matemática para discussão, interação e socialização de estratégias. Olá! Vamos dar continuidade à formação. Já falamos do currículo, dos materiais da SEDUC. Abordaremos agora uma das metodologias ativas que pode ser explorada no ensino híbrido, sala de aula invertida. E como podemos utilizar no EMAI? Primeiro, iremos ampliar o seu olhar de professor e de como utilizá-la. Vamos lá? Primeiro passo. O conteúdo é introduzido aos estudantes antes da aula presencial, ou seja, o primeiro contato é virtual através de vídeos-aulas, resumos que podem ser explorados individualmente. Nessa metodologia, o educador propõe o estudo de uma habilidade e os estudantes, pensando nos que já são leitores fluentes, entram em contato antecipadamente em casa, através de materiais digitais, como videoaulas, apresentações de podcasts, para já irem se apropriando do assunto a ser abordado antes de se iniciar este tema na sala de aula. Neste momento, temos as aulas do Centro de Mídia, ou o professor pode utilizar o repositório para trabalhar alguma habilidade em específico. Segundo passo, o estudante pode rever o material caso tenha alguma dificuldade, além de fazer outras pesquisas que aprofundem o tema estudado de acordo com seu interesse. Esse é o momento em que ele vai levantar as dúvidas, comentários e complementos que levará à sala de aula. A criança, dessa forma, vai desenvolvendo a autonomia de estudo, já que ele pode selecionar o que vai assistir primeiro, qual a ordem que vai acessar os materiais, pode revê-los caso haja alguma dificuldade de compreensão e também realizar pesquisas paralelas. Para que isso aconteça, temos que estimular para que pesquisem assuntos ligados com as habilidades trabalhadas, não só em matemática, mas até em outras disciplinas. Terceiro passo. Em sala de aula, os alunos tiram dúvidas e o professor propõe e orienta projetos, atividades e debates acerca do tema. O momento presencial, portanto, deve não só trazer conteúdos, mas desenvolver habilidades intra- e interpessoais. E o que seria, intra- e interpessoais? Intrapessoal diz respeito a uma inteligência de conhecer a si mesmo e utilizar plenamente as próprias competências, ou seja, ser capaz de conhecer suas emoções e pensamentos com clareza. A interpessoal é a habilidade de trabalhar em equipe, aprimorar a comunicação, a empatia e a escuta ativa. Então, esse é o momento de propor atividades que favoreçam a troca de experiências, tirar as dúvidas, debater, trazer assuntos complementares e desenvolver projetos e atividades em grupo. No nosso caso, essa aula pode ser realizada de forma síncrona, através de uma plataforma como o Teams, o Meet, o WhatsApp Sala de Aula. E é uma forma diferente da tradicional, em que o professor primeiro faz a sua aula expositiva e depois o estudante realiza a sua atividade. Pode acontecer que nas aulas de matemática do Centro de Mídia,
alguma resolução de problema não tenha ficado claro para a criança. Então, é o momento de propor a socialização de estratégias para ver como os estudantes estão pensando e se estão evoluindo em seus pensamentos matemáticos. Não podemos esquecer de explorar a linguagem matemática. Quais são os benefícios de se trabalhar com essa metodologia ativa da sala de aula invertida? Ela gera a construção do conhecimento, a criatividade, a autonomia, gera automotivação, colaboração e organização. Tudo isso auxilia o estudante a ser protagonista. Essa abordagem gera oportunidades significativas, além de respeitar o tempo de aprendizagem de cada um. Vocês verão como podemos utilizar a sala de aula invertida para possibilitar a ampliação da comunicação e, consequentemente, a linguagem matemática. Esperamos que esta metodologia ativa possa ser bem explorada neste momento. Comunicação em matemática. A utilização da comunicação nas aulas de matemática é importante para que o estudante mergulhe num processo metacognitivo, ou seja, ele precisa refletir sobre o que fez ou o que pensou, construir esquemas mais elaborados de pensamento, organizar mentalmente esses pensamentos e ações para aprender de novo e com mais qualidade e profundidade. Matemática não é só sobre números, contas armadas e regras. Os matemáticos não calculam coisas simplesmente em busca de resultados. Têm de pensar sobre eles, compreender o passo a passo do que estão fazendo, defender suas escolhas e porquê de estarem fazendo de uma determinada maneira e não de outra. Em sala de aula deveria ser assim também. O ideal seria que nós, educadores, nos preocupássemos em fazer a turma pensar em vez de apenas buscar a resposta certa, e que estimulássemos os estudantes a explicar a resolução que propõe com justificativas, em lugar de somente buscar o resultado certo. Precisamos trazer para as nossas aulas a comunicação através da escuta ativa. Nossos estudantes precisam pensar e discutir sobre matemática. Antigamente, como vimos no nosso primeiro EMAI, as aulas de matemática eram tradicionais, prevalecendo a predominância do silêncio, a ausência de comunicação e excesso de cálculos mecânicos, ênfase em procedimentos e a linguagem usada para ensinar matemática com palavras-chave, não dando oportunidade do estudante pensar. Atualmente sabemos que precisamos estimular nossas crianças neste processo. A oralidade é fundamental nesse processo para buscar as noções de conhecimento prévio que o aprendiz tem sobre qualquer conteúdo, inclusive o de matemática. Precisamos partir do que ele já sabe para ampliarmos seus conhecimentos matemáticos. Utilizar a socialização de estratégias é muito importante, pois quando expõe seus pensamentos, explica como interpretou um problema e demonstra o raciocínio que usou para resolvê-lo. O estudante organiza ideias e reflete sobre aquilo que aprendeu. Ao avaliar os procedimentos de resolução utilizados pelos colegas, ele descobre novos caminhos para calcular. E tudo isso propicia a ampliação da linguagem matemática, à medida que a criança vivencia esse processo. Agora vamos assistir uma situação de aprendizagem com o vídeo Matemática é Demais, da segunda série, nosso atual terceiro ano, com a Priscila Monteiro, mestre em Educação Matemática e coordenadora de pós-graduação em Didática Matemática no Instituto Vera Cruz, em São Paulo, com o tema Aprendendo a Explicar. Primeiro passo: contextualizar o problema.
Depois de resolver vários problemas de subtração e conferir na calculadora, os alunos precisam explicar como chegaram aos resultados. Como que eu sei que aqui eu tenho que tirar 200 e não 20 ou 2? Como é que aqui eu sei que eu tenho que tirar 40 e não o 4 ou 400? E como é que aqui eu sei que eu tenho que tirar 6 e não 60 ou 600? Segundo passo, lançar o desafio. Sentados em duplas, os alunos conversam com os colegas e quebram a cuca para tentar explicar o que fizeram. Como que eu sei que é 40 e não o 4? É porque ali tem 4 e ali tem um 0. Eu tenho que tirar 40 para ficar 109. Eu quero que vocês discutam com o colega que está do lado como é que a gente faz para saber. Como que faz? Então, eu tiro 200 aí fica 676. Terceiro passo, acompanhar os alunos. A professora lança novas perguntas à classe e as crianças se empenham cada vez mais em respondê-las. 136, para virar 130, como vocês sabem quanto tinha que tirar? A gente tira o 6 e põe o 0. E como que a gente sabe que é 6 e não 60? Que se a gente põe lá o 3 aqui, vai ficar errado. Por que você tirou 200? Eu tiro 200 para ficar os... Aqui o 0 tinha que aparecer no lugar do 2, não é isso? E por que ele tirou 200 e não 2? É 200. Aqui, ó. Aqui nesses dois números, se eu tirasse 20, ia sair um desses dois números. E se eu tirasse 2, também ia sair um dos números. Então eu tinha que tirar 200 para tirar esse. E se eu quiser transformar 6.275 em 6.270? Eu tirava 5. E se eu tiver aqui 6.275 e eu quiser transformar em 6.205? Aí eu tirava 70. Tirava 70. Quarto passo, validar as aprendizagens. Os alunos explicam para toda a classe o que discutiram com os colegas e conferem suas justificativas novamente com a ajuda da calculadora. Eu vou ditar 3.241. Vocês vão ter que fazer alguma coisa para transformar esse número em 3.041. Como que você sabia que era 200 e não o 20 ou 2? Caçulinha dá. Mas como você sabia que ia dar desse jeito? Não podia ser o 2 ou o 20? 312, tem que virar 12. Isso, aí a gente olhou o 3, aí a gente já ia tirar o 3, só que não era o 3 pra tirar. Aí a gente lembrou que era 312, a gente já lembrou 300, a gente foi tirou 300. Era 525, tinha que transformar em 505. Quanto que você tirou? Eu tirei 20, Como que você sabia que era o 20? porque era 505 que a gente quer transformar, né? 505. Aí se a gente era pra... No lugar do 2 era o 0. Era o 0. Vou escrever isso que você falou. Tem que aparecer o 0. E aí, como é que eu sei que é 20 e não 2? Porque se tirar 2 não dá certo. Resolver o problema todas as crianças já conseguem atualmente nesse grupo. Eles estão entrando agora numa etapa, que é uma etapa mais complexa, que é saber explicar o que fez. Essa explicação sobre o que fez é uma forma de elaborar o conhecimento num outro nível e ter uma conceitualização maior do sistema de numeração, que é o conteúdo que eles estão trabalhando. Vamos refletir um pouco sobre o vídeo. Como a professora propõe e conduz a atividade? Vamos dar 2 minutos para que possamos interagir através do chat. Vamos lá, pessoal!
Sistematizando. Contextualizando o problema. Após uma atividade de resolução de problemas de subtração com a calculadora, os estudantes precisam explicar como chegaram ao resultado. Lançando o desafio. Em duplas, as crianças precisam discutir e tentar chegar a um consenso de como chegaram no resultado. No modelo de aula tradicional, provavelmente o aluno deveria resolver sozinho. Nesta aula, percebemos as mudanças que precisam ocorrer na nossa concepção. Precisamos ampliar o trabalho em duplas e em grupo. No modelo online, podemos trabalhar com a oralidade nas aulas síncronas, em que as crianças podem explicar para todos como chegou ao resultado, acompanhando os estudantes. A professora lança novas perguntas, a classe e as crianças se empenham em responder. Percebam que nem sempre é fácil para elas, pois estão se apropriando desta forma de pensar matematicamente. De acordo com as respostas, a professora continua argumentando, validando as aprendizagens. A professora solicita a socialização das aprendizagens através da oralidade e registros na lousa. Isso possibilita que a criança amplie seu olhar em relação ao que está fazendo e também as outras formas de pensar dos colegas. Como diz muito bem a Priscila Monteiro no vídeo, à medida que explicam o que fazem, a criança amplia a forma de elaborar o problema em outro nível e tem um conceito maior de aprendizagem. Comunicação. Falando, escrevendo ou desenhando nas aulas de matemática. Quando temos a concepção de que a resolução de problemas está ligada à aprendizagem de habilidades, a comunicação é essencial, pois o estudante falando, escrevendo ou desenhando nos dará indícios do que aprendeu e do que precisa aprender. Nossa proposta é ampliar a utilização de comunicação. Nesse caso, através de desenhos, ilustrações, que são uma forma de estratégias pessoais. Para crianças que ainda não escrevem, que não conseguem expressar-se oralmente, ou que já escrevem, mas ainda não dominam a linguagem matemática, o desenho pode ser uma alternativa para que elas comuniquem o que pensam. O desenho surge como uma possibilidade da criança iniciar a construção de significados para novas ideias e conceitos com as quais terá contato ao longo da escolaridade. O desenho pode ser proposto por você, professor, durante as atividades de matemática, como uma das formas de estratégias pessoais, e deve sempre ser socializada, pois é uma forma dos estudantes registrarem o que fizeram, refletirem sobre suas ações e mostrarem como pensaram, e com isso irão aprender e assimilar as habilidades que estão sendo trabalhadas. Agora vamos acompanhar a resolução dessa situação-problema. Na semana passada, Dona Gema fez 15 doces e distribuiu igualmente para 5 crianças. Quantos doces cada criança recebeu? Então, aqui vemos que as crianças utilizaram desenhos para chegarem ao resultado. Elas desenharam as crianças de corpo inteiro ou somente a cabeça, representando cada uma delas. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 crianças e foi distribuindo um docinho para cada um, até chegar no 15. Então, aqui também, ó, um docinho para cada um, até chegar ao 15. Esse aqui foi fazendo, desenhou
os 15 doces e foi distribuindo, um para cada um até chegar ao 15. Esse aqui desenhou também os 15 doces lá no alto e distribuiu aqui embaixo para cada criança. Então, ele desenhou um docinho e riscou lá no alto. Distribuiu o próximo e riscou lá. Então, cada docinho que foi distribuindo, riscou até chegar no último. Depois foi contando quanto cada um recebeu. E escreveu aqui, 3 cada. Tá? Cada um recebeu 3 doces. Então, a gente consegue perceber as diferentes resoluções para o problema. O desenho pode aparecer para resolver, os problemas, representar uma atividade ou ilustrar um texto, como neste exemplo de uma situação-problema que as crianças mesclam, desenho com textos. Desenhos, esquemas e símbolos matemáticos complementam-se, apoiando o pensamento da criança e dando um maior significado às ideias envolvidas. Escrever nas aulas de matemática. A escrita é outro recurso que podemos utilizar nas aulas de matemática, pois auxilia no resgate da memória, uma vez que muitas discussões orais podem ficar perdidas sem o registro do texto. Também possibilita a comunicação à distância, já que as crianças podem escrever o que pensaram. Ajuda na aprendizagem, encorajando a reflexão, clareando as ideias e agindo como catalisador para as discussões em grupo. Ela aproxima ainda mais a aprendizagem da língua materna, através dos textos elaborados em aulas de matemática, como escrita de problemas. Pode ser elaborado, por exemplo, através de poemas, dicionários de termos matemáticos, propondo que os estudantes registrem as palavras novas que aprenderam ou aquelas que ainda têm dúvida para que possam consultá-las. O que aprenderam ou o que querem aprender sobre um tema ou ideia matemática. Possibilita também a escrita de bilhetes ou cartas sobre o que foi aprendido, sempre tendo uma função social, ou seja, um destinatário. Agora veremos alguns exemplos de atividade. Para auxiliar na compreensão da divisão, foi proposto 2 operações para os estudantes do 5º ano, para montar as situações-problemas. As melhores iriam para um livro de problemas montado pela sala. Então, aqui a professora, ela coloca essa operação aqui e essa aqui. Com base nessas duas, eles teriam que montar um problema utilizando essas informações. Vamos ver de 2 estudantes como é que ficou. Rose deu 405 balas para os amigos no seu aniversário. Ela convidou 45 amigos. João, um dos amigos, resolveu dividir as suas balas com seu pai, sua mãe e sua irmã. Quantas balas cada amigo recebeu? E a família de João? Então, o Luiz utilizou esses dados e criou uma situação-problema. A outra situação apresentada por Suzana foi: Ana foi ao shopping comprar 405 lembrancinhas para 45 crianças do orfanato. Uma das crianças resolveu guardar as lembrancinhas em 4 caixas iguais. Quantas lembrancinhas guardou em cada caixa? Olha como é interessante, né? Ao invés de dar a situação-problema, eles elaborarem a situação-problema, né? Que é o contrário. O professor, ele dá a operação que eles devem utilizar e, em cima disso, eles elaboram situações-problemas.
Aqui a professora propõe às crianças que registrem no caderno ou em um dicionário as palavras novas que aprenderam ou aquelas sobre as quais tinham dúvida, para que possam consultar em outras ocasiões quando necessário. Então aqui tem algumas palavrinhas, né, com a letra A, com a letra E, com a letra F, e assim por diante, em ordem alfabética vai colocando. Aqui tem adição, é a noção de juntar, equilátero, triângulo que tem 3 lados iguais, fator, termo da multiplicação. Se o estudante não conhece o que significa aquela palavra, por exemplo, fator, ele vai ter dificuldade em interpretar o que a situação problema está pedindo. Então, é importante esse dicionário matemático para que eles compreendam o significado das palavras, para que eles possam interpretar com mais facilidade. Agora vamos ver esse terceiro registro de atividade chamado compasso com barbante. Nós, do terceiro ano D, fomos ao pátio e fizemos uma atividade que se chama compasso com barbante. Nesta atividade, funciona assim. Nós escolhemos uma pessoa para ser a ponta do compasso e a outra pessoa para ser o grafite. A pessoa que estava sendo a ponta do compasso não podia se mexer, ficava imóvel. Nós escolhemos que o barbante ficava na batata da perna e o giz era, aí continua aqui o relato do que a criança aprendeu na aula. No quarto exemplo, é uma carta de uma criança do 4º ano explicando aos pais o que sabia sobre o cubo. Inicialmente escrita à mão, depois a carta passou por uma reescrita e depois foi digitada para ser enviada aos pais. Então, ela está escrita assim, ó. Oi pai, oi mãe, tudo bem? Eu estou bem. Nós gostaríamos de explicar para vocês o que estamos aprendendo nas aulas de matemática. Vamos falar sobre o cubo. O cubo é um sólido geométrico que tem 6 faces, tem 8 vértices e 12 arestas. As faces são o lado do cubo. Os vértices são as pontas do cubo e as arestas são as dobras do cubo. Muitas pessoas confundem as figuras com os sólidos. Nós podemos fazer o cubo de várias maneiras, só que todas as maneiras têm que ser com 6 faces. Ou procurem formas parecidas com o cubo na nossa casa. Vocês, desenhando um lugar, não vão perceber que desenharam um monte de sólidos geométricos. Se vocês desenharem uma cozinha com uma geladeira, essa parece um sólido, o bloco retangular, e assim por diante. Gostaram? Que tal conversarmos mais sobre o cubo num outro momento? Obrigado, beijos, Rafael, Rodrigo e Michele. Então, essa foi uma carta direcionada aos pais e produzida em grupo. Agora eu passo a palavra a Elaine, que dará continuidade à formação. E agora, como incentivar o pensamento matemático? Como dito anteriormente pelas PCNPs Daniela e Carolina, precisamos propor situações e problemas que levem o estudante a falar através da comunicação oral, escrever, seja através de ilustrações ou propostas, principalmente atreladas à função social com propósito comunicativo, e ler matemática, que é fundamental para desenvolver as habilidades essenciais de matemática. E para isso é necessário ter repertório, é necessário conhecer diferentes representações, pois a matemática tem sua linguagem própria. Durante a leitura de situações e problemas, aparecem problemas com vocabulário, com ambiguidade de significado, pois as crianças têm desconhecimento do uso funcional da matemática. Você tem que conduzir o trabalho, é um trabalho compartilhado com maior interação entre professor e estudante com estudante. Tem que haver modelização. Neste momento é importante o trabalho de você, professor, com aulas síncronas, através da sala de WhatsApp, pelo Teams ou pelo Meet.
é conteúdo e tem necessidade que você oriente e possibilite utilizar diferentes estratégias. Temos que promover discussões de conceitos, dar acesso aos termos da linguagem matemática. Circula em todas as áreas a leitura, vai ter que atender, neste caso, a especificidade de cada área, neste caso seria da matemática. Precisa de exploração da linguagem própria. Ivanete Zucchi, 2004, do Departamento de Matemática da Universidade de Santa Catarina, lembra que, decodificando a simbologia matemática, o estudante terá maior facilidade para entender os conceitos. Neste contexto, professor, você organiza e direciona o trabalho da aula e deve privilegiar a arte de questionar, de aumentar a participação. Deve garantir procedimentos propostos no Aprender Sempre e Currículo em Ação, que é o EMAI, através de leitura problematizadora, incentivar a participação do estudante. Lembrando que precisamos trabalhar o Aprender Sempre nas aulas síncronas mesmo que esteja sendo trabalhado no centro de mídias, através da oralidade e socialização de estratégias. Temos que escolher sequências do currículo em ação do EMAI para potencializar, que venham de encontro com as habilidades essenciais que estão sendo trabalhadas. Deve garantir a sequência proposta no material e dar condições ao desenvolvimento. Temos que organizar o discurso, seguir as sequências do Aprender Sempre e as escolhidas do EMAI, interagir com o estudante, discutindo a proposta e orientando quanto à linguagem. Trazer situações problemas com a diversidade de respostas e também não oferecer uma única solução para exercícios de matemática. Temos que colocar questões, propor situações que relacionam a matemática com a realidade, através da função social, que permita uma troca de experiência entre as crianças. Temos que ampliar o vocabulário matemático e fazer com que as ideias e procedimentos sejam compartilhados. E, por fim, ensinar procedimentos de leitura no texto matemático. Temos que ampliar conhecimentos e competências linguísticas, construir novos sentidos e aumentar a participação dos estudantes. Nas situações propostas, você, professor, é responsável por fazer as questões, por promover boas situações, partilhar ideias e termos matemáticos. A resolução pode ser através de parceria e deve possibilitar a interação, discussão, argumentação, negociação dos significados e também levar à compreensão. Tem que ter a socialização das estratégias, que são fundamentais e são muito utilizadas na resolução, que deve incentivar práticas discursivas das representações matemáticas através da comunicação. E elas têm que serem conduzidas com clareza, incentivando sempre a participação, relacionando com outras aprendizagens e conhecimentos. Temos que utilizar procedimentos de leitura no texto matemático. E você, professor, tem que modelizar e conduzir as estratégias de leitura, de ler, de selecionar, de localizar os dados, de fazer com que as crianças compreendam a pergunta. O objetivo é levar a autonomia da leitura do estudante. E, por fim, favorecer o desenvolvimento do pensamento matemático através da comunicação problematizadora e também da interação. Agora vamos falar um pouquinho do ambiente nas aulas de matemática. Temos discussões sobre estratégias de cálculo com critérios de agrupamentos. Eu posso organizar de forma ascendente, iniciando com um trabalho individual. Depois, em duplas, cada um apresenta uma estratégia diferente ou mesmo estratégias com resultados errados. E, por fim, em quartetos, com análise das estratégias mais econômicas. Claro que neste momento, o que estamos vivendo, muitas vezes se dará de forma virtual com os estudantes que têm acesso à tecnologia. E você, professor, pode até montar esses critérios de agrupamentos pela sala de WhatsApp, pelo Meet ou pelo Teams, como já foi sugerido pelo Centro de Mídias. Aqui trouxemos um painel de socialização de estratégia de uma situação-problema, que permite o aparecimento de diferentes soluções, comparando-as entre si e tornando possível que alguns verbalizem como chegaram à solução. Este painel foi realizado nas aulas presenciais, porém, pensando neste momento de pandemia, podemos utilizar o Padlet,
Agora vamos para uma parte que todos vocês estavam esperando, a socialização de boas práticas. Para iniciar, trouxemos uma aula de matemática do terceiro ano dos anos iniciais. O título da aula é As cartelas de adição e de subtração. É com material Aprender Sempre, sequência 3, aula 10. E com a professora Regiane Taveira. E vocês podem encontrar essa aula no repositório do dia 16 de março de 2021. Nessa aula vai trabalhar a habilidade do ensino fundamental do terceiro ano de matemática, habilidade 5. Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo adição, subtração e multiplicação com números naturais. Agora, na situação de aprendizagem, vamos assistir um trecho dessa aula do Centro de Mídias. O que a gente tem por aqui hoje, Profran? Nesta aula, vamos usar o cálculo mental para resolver adições e subtrações. O que a gente tem ali, ó? Olha a figura. É um cérebro. Isso! Bem animadinho, né? Bem animado. Sexta-feira ele tá animado. Muito simpático ele. Muito simpático. Ele vai fazer um monte de cálculo mental, ele tem que estar animado, não é? Até porque é matemática, né? Verdade. A criançada aí já preparem todas as coisas que vocês têm para contar, as fichas sobrepostas, se tiver aí tampinha, se tiver palito, se não tiver os dedinhos, a gente também pode ir fazendo os desenhos, como eu já expliquei. O importante, criançada, é a gente chegar no resultado. E a gente vai chegar. Bora lá. Mateus disse a seus amigos que trouxe algumas cartelas com adições e subtrações, que a professora Simone trabalhou na semana passada em aula e devem ser resolvidas por cálculo mental. Eles se organizaram em duas duplas, Tiago com Roberta e Mateus com o Bruno. Mateus mostrou suas maneiras de calcular. Então, qual foi a maneira que ele mostrou? Ele queria mostrar 19 mais 23. Ele retirou, olha aqui, a gente já olhando por aqui, né? Ele retirou 1 do 23, olha lá, né? Aqui o que ele fez, ó. Retirou 1 do 23 e já fez aqui o quê? 19 mais 1, que deu 20. Isso, olha lá. E adicionou ao 19 e obteve 20, que foi o que a Profran foi falando aí. Em seguida, adicionou 20 a 22. E obteve o resultado de 42. 42. Olha o jeito dele pensar, não é? De outra maneira, ele decompôs os números e adicionou as dezenas com dezenas e unidades com unidades, que foi neste segundo quadradinho, não é, criançada, que a gente tem aqui. O que ele fez? Pegou primeiro o quê? O 10, né? A dezena. Isso, uma dezena, Isso. né? Pegou duas dezenas aqui, que é 20, e somou o quê? As unidades. As 9. unidades, ok? Então, ele fez uma de dezenas primeiro e depois as unidades. O que ele conseguiu de novo? 42. 42, ok? Agora, a criançada aí vai pensar nas outras operações que a gente tem aqui. O que vocês forem colocando, a gente vai tentando colocar por aqui. Lembrando, crianças, que foi o jeito... Quem que pensou desse jeito? O Mateus. O Mateus. Existe só um jeito de pensar? Não, pro rei, muitos jeitos. Verdade, é isso que a gente quer que eles entendam, né, Profran? Isso mesmo. Eu posso pensar do jeito que eu quiser. O importante é chegar ao resultado. Isso, para o Mateus, esse foi o jeito mais fácil. Isso. Mas, por exemplo, para a professora Rê, pode ser que ela prefira fazer de outro jeito, que eu prefira fazer de outro jeito. Verdade. O importante é chegar no resultado
certo, né? Certo. Por isso que tem aqui 2 modelinhos do jeitinho que ele pensou. Vamos lá. A gente tem aqui o 22 mais o quê? 13. 13. Vamos aí nos ajudar agora, criançada. Isso mesmo, várias estratégias ela colocou ali, não consegui ver o nome dela. Auriele, é isso, né? A professora? Aurelise, eu acho. Isso. Ela colocou várias estratégias. E agora eu quero aí várias estratégias, por favor, deste 22 mais 13. Mandem a sua estratégia, como você realizaria esse cálculo, né? Perfeito, é isso que a gente quer. 22 mais 13. Já fizeram direto ali? Já. 35. Ok, a gente sabe o resultado. Mas e aí, que outro jeito a gente podia resolver? Tinha gente, ó, a professora Cristina falou através de decomposição. Vou até colocar aquele 22 mais 13 ali. Vou fazer do meu jeito aqui maiorzinho. Pra gente pensar, ó. Olha que legal. Se a gente pegar só as dezenas, pro Fran, que foi o resultado que a professora colocou ali pra gente, ó. Isso. 2 dezenas mais 1 dezena. 3 dezenas. 3 dezenas. E aí a gente vai para a unidade, 3 unidades mais 2 unidades. 5 unidades. Quanto que deu? 35. 35. Perfeito o jeito que ela colocou ali. Ah, já colocaram também ali, ó. 20 mais 10. Mais 10. Mais 2. Mais 2. Mais 3. Mais 3. É o modelo que o Matheus usou. Lembra daquela segunda vez? O que ele fez? Ele pegou as dezenas, ok? Tenho aqui, ó, 20 mais 10, 30. Mais 2, 32. Mais 3, 35. E aí? Mesmo resultado. Mesmo resultado. Pro Rê, não consigo fazer desse jeito. Como que eu posso fazer? Desenho. Pode fazer desenho, pode contar, por exemplo, colocar o 22 na cabeça e somar 13 para chegar no resultado. Também. Usar as tampinhas, também, né? Coloco lá o 22 na cabeça, pego 13 tampinhas, 13 palitos ou 13 rabisquinhos, não é? E consigo resolver. Vamos para a segunda? Vamos pro 32 mais 19. Ah, pro Rê, eu não fiz desse jeito, né? Voltando ali no 22 mais 13. Não tem problema, há várias formas de resolver, né? O Davi colocou o quê? Pegar o 22 e contar mais 13 até chegar no resultado. Perfeito, Davi Oliveira. Exatamente o que a gente está comentando, é isso mesmo. É o seu jeito de resolver, não é? Isso. 32 mais 19. E aí, como que a gente pode fazer pensando, já estão colocando ali, né? Pensando naquele jeitinho lá que o Matheus fez da segunda vez. Vamos pegar as dezenas? Vamos. Como que fica? 30. Mais 10. Mais 10. E aí agora as unidades. Isso. Mais 2. Mais 2. Mais 9. Mais 9. E aí como que eu faço isso, pro Fran? 30 na cabeça. Mais 10, que dá 40. 40. 41, 42. 42 na cabeça mais 9. Quanto que dá? 51. Eles já estão colocando lá, fizeram desse jeito também, não é? 51. Poderíamos resolver de outro jeito? Poderíamos, né? Cada um usará a estratégia desde que chegue ao resultado correto. Independente da estratégia, o resultado tem que ser o mesmo, né? Exato, exato. Também daria mesmo para arredondar ali, ir tirando, resolvendo, né? O jeito que conseguir resolver é o que importa. Chegando ao resultado é o que importa. Para ficar mais claro como deve acontecer a integração do centro de mídia com as aulas da escola, vamos assistir na situação de aprendizagem o depoimento da professora Amanda, do 3º ano da Escola Estadual Professor Afonso Arino, Senador. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Olá, meu nome é Amanda, sou professora na Escola Senador Afonso Arinos, em Ribeirão Pires. Já passei por outras escolas aqui da cidade, tive a oportunidade de aprender com muitas outras professoras que se tornaram minhas amigas
me ajudaram bastante e eu tive a oportunidade de estar compartilhando com as crianças deste momento, né, de uma aula um pouco diferente por conta da situação que estamos vivendo. E nós fizemos essa aula pelo Google Meet. Nós assistimos a aula do Centro de Mídias, né, que foi uma aula sobre o aprender sempre, a parte de matemática, onde foi falado um pouquinho sobre adição, subtração, trabalhado um pouco o cálculo mental e também na aula foi trabalhado um pouquinho a decomposição. E aí na aula que eu fiz com as crianças, eu quis trazer um pouquinho essa questão da adição, da subtração, o cálculo mental e o uso de termos diferentes, do mais ou do menos, do somar ou do subtrair. Usar outros termos para que eles pudessem interpretar, identificar mesmo, né? Essa continha aqui, essa operação vai ser uma soma, vai ser uma subtração. Então eu quis trazer um pouquinho dessa diferença com eles, né? Porque no dia a dia a gente sabe que não vai usar sempre os mesmos termos. Muitas vezes a gente tem que saber interpretar também. Isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar com eles. Aqui nós temos o hábito de pedir que eles assistam ao Centro de Mídias todos os dias, acompanhem as atividades. Nós sabemos que nem todos os alunos conseguem acompanhar dentro do horário e, enfim, por diversas outras dificuldades, mas nós sempre disponibilizamos os links das aulas que são deixados no YouTube, nós disponibilizamos para eles e para que eles assistam, né? E incentivamos para que de alguma forma eles consigam assistir, seja no horário previsto, seja pelo aplicativo, pela televisão ou pelo YouTube. E a gente sempre está de olho se eles estão acompanhando e as atividades eles fazem também devolutivas para nós. E aqui a gente teve a oportunidade de complementar a aula, né? Foi muito bacana, foi muito gostoso. Eles gostaram também, participaram. Eu quis trazer também um pouquinho de uma forma diferente, né? Para que eles pudessem utilizar algum material e manipular esse material para conseguir assimilar melhor o conteúdo. Então, nós utilizamos algo muito simples que todo mundo tem, lápis de cor. E igual eu falei para eles, não tem bastante lápis de cor? Usa colher, usa o giz de cera, canetinha, caneta, o que vocês tiverem aí no alcance de vocês. Não tem nada disso? Usa um brinquedo, usa tampinha, usa carrinho, enfim. Para conseguir contar e tentar estabelecer aí outros métodos, outros meios para o cálculo mental, porque a gente sabe que cada um vai ter uma forma diferente de chegar ao resultado. O importante é chegar ao resultado correto, assim como elas falaram lá na aula do Centro de Mídias. O importante é chegar ao resultado, cada um vai ter a sua estratégia. E aí a gente trabalhou um pouquinho isso, foi muito bacana, foi muito gostoso esse momento, essa troca com eles, porque é uma troca, né? A gente não tá ali só para transmitir um conhecimento, mas a gente aprende muito com eles também. E foi muito bacana, gostei bastante. Obrigada, pessoal. Vejam como é interessante esse relato da professora Amanda. O objetivo desta aula não é repetir a aula do Centro de Mídias, mas trabalhar com propósito didático para ampliar a aprendizagem dos estudantes. Vamos assistir um trecho desta aula? Aí, gente, já voltamos aqui, iniciamos a gravação, então, da nossa aula. Só retomando, nós vamos conversar um pouco mais, né, reforçando a aula que vocês tiveram no Centro de Mídias, a aula 10 de matemática, lá do Aprender Sempre, as partículas de adição e subtração, e trabalhar um pouquinho o cálculo mental, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Todo mundo está conseguindo ver? Um quadro azul escuro, bem grandão? Sim. Olha, o que está escrito? Adição e subtração. Isso, muito bem. Adição e subtração. Utilizando o cálculo mental. Vamos lá. O que é adição? Sabe me responder o que é adição? Quem pode me ajudar com essa resposta?
Então é para ouvir. Direito. Não é audição, é adição. Estamos falando assim de matemática. O que é adição? Adição na matemática. O que é adição? Olha só. É a adição no final. A gente... Demais! Nós temos, então, aqui o sinal da adição, que nós chamamos de mais. Vamos ver aqui, ó. Adição é juntar quantidades. Quando nós temos uma quantidade de tampinhas, nós juntamos mais uma quantidade de tampinhas. Isso é uma adição, por exemplo, né? Acrescentar. Quando eu tenho algumas balas e eu acrescento mais algumas balas, também é adição. Somar também é adição. Somar. E adicionar, né, gente? Isso é adição. Colocar mais. Deixa eu... Peraí. Aí. Colocar mais, colocar algo a mais, tá bom? Isso é adição. Em qual momento do nosso dia podemos utilizar a adição? Alguém sabe me dizer? No momento que vai estudar. Quando a gente vai estudar. Quando mais? Em que momento mais a gente pode utilizar a adição no nosso dia a dia? Quando a gente está numa conta que, por exemplo, a gente precisa escrever 1 mais 1. Então, a gente vai escrever 1 mais, o mais, que é a adição. Quando a gente precisa fazer alguma conta. Quando precisa fazer alguma conta, certo? Olha, aqui nós temos alguns exemplos de como a gente utiliza a adição no nosso dia a dia. Olha só, para fazer uma receita, às vezes a gente precisa pensar na adição. Para contar o troco, quando a gente compra alguma coisa e tem o troco, a gente precisa saber contar, fazer uma adição, às vezes. Para contar as horas, quantas horas faltam para eu fazer, para eu ir à escola, quantas horas mais eu precisar, quantos minutos a mais eu preciso para assar o meu bolo. Para contar os dias. Para lá no calendário, deixa eu ver aqui, quantos dias faltam para eu ir viajar? Por exemplo, quantos dias faltam para o meu aniversário? Isso, nós usamos a adição. Então, a adição, gente, não é só lá na escola, não é só nas atividades da escola. A gente usa a adição para muitas outras coisas. Isso aqui é só alguns exemplos. Tem muitas coisas mais, tá bom? Então, vamos lá, o próximo. O que é subtração? Sinal de menos. Na conta de menos. Sinal de menos. O sinal de menos. Aqui, ó, o sinal de menos. Muito bem. Sim. Olha só. Subtração é diminuir, tirar um número. Tirar, ó. Exatamente a coisa que eu falei. Certinho, parabéns. É uma continha de menos. Subtrair, tirar, menos, diminuir. Vamos lá. Em qual momento do nosso dia podemos utilizar a subtração? E agora, hein? A gente pode, por exemplo, quantos dias que... Oh, não, falei errado. Pode falar, não tem problema, a gente vai descobrir. Não, eu falei uma coisa errada. Um produto do supermercado. Para comprar algum produto no supermercado, sim, a gente pode utilizar a subtração também. Adição, subtração. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, para pagar uma conta, a gente tem lá um valor e vai pagar aquela conta. Então, nós estamos tirando um pouco do dinheiro que a gente tem para pagar aquela conta. Geralmente, a mamãe, o papai, o responsável, né? Para comprar alguma coisa. Aqui a menina... Né?
Para compartilhar, olha que legal esse. Ou dividir algo com alguém. Aí tem um menininho aqui dividindo o doce, a bolacha, né? Ele tinha 2. Ele dividiu, deu 1 para alguém. Então, é uma subtração também, né? Se ele Eu quero que realmente esse menino me dê um doce. Eu tô com fome. Cálculo mental agora. Cálculo mental é a gente pensar em algum cálculo, mas só que na mente. A gente conseguir resolver sem falar nada, sem escrever nada. Aí quando a gente termina o cálculo mental, a gente vai lá e escreve a resposta. Olha só, vocês vão utilizar o lápis de cor. Bom, lápis de cor, caneta, canetinha, já pega aí, segura, que vai ajudar um pouco vocês. Olha aqui, ó, um montão de lápis de cor. Tá? Então, nós vamos utilizar o lápis de cor para a gente conseguir resolver os cálculos que a prof vai colocar aqui para vocês. Combinado? Estão preparados? Então, nós vamos fazer cálculos de adição e de subtração. Só para a gente lembrar, tanto a adição quanto a subtração, em alguns momentos a gente não vai falar assim, 1 mais 1, ou 1 menos 1. Muitas vezes nós vamos utilizar outros termos. Muitas vezes eu vou falar assim, ó, acrescente 1 mais 1. Acrescente, acrescentar. Eu vou precisar somar ou subtrair? Somar, muito bem, porque eu vou acrescentar, eu vou colocar algo a mais, certo? E se eu falar assim, retire 1 de 2, eu vou somar ou subtrair? Subtrair. Subtrair, porque eu vou tirar, então vai ficar com menos. Então, gente, até na matemática a gente tem que saber interpretar. Tudo aquilo que a gente está lendo, ouvindo, a gente tem que interpretar para conseguir resolver, tá bom? Então, vocês estão aí com os lápis para ajudar vocês a contar. Então, por exemplo, vamos supor que a prof falou assim, adicione 3 lápis e 2 lápis. Com quantos lápis vocês vão ficar? Aí vocês vão utilizar o lápis para contar, tá bom? É para dar uma diquinha aí. Vamos lá. Presta atenção, hein? Olha só. Tenho 6 lápis de cor e acrescento outros 6. Com quantos lápis vou ficar? Vou ler de novo. Tenho 6 lápis de cor e acrescento 12. Quantos lápis vou ficar? 12. 12. Será que é 12? É 12. Eu sei. Aê, parabéns! Como? Deixa eu ver aqui. Andrew, como que você chegou nesse resultado? Eu fiz 6. Você fez 6. Você utilizou os lápis? Não, eu escrevi. Aí eu escrevi. Certo, muito bem. Parabéns, Andrew. Todos conseguiram fazer a continha? Sim. Utilizando os lápis? Contando? Ótimo. Vamos para o próximo. Meu amigo tem 10 lápis de cor e eu tenho 3 a menos que ele. Quantos lápis de cor eu tenho? 7. Muito rápido. 7 é o resultado de 7? 8. 8. Quem falou 8? Eu. Eu quem? Pedro, como você chegou nesse resultado? Contando com lápis. Você fez com lápis? Eu contei com cálculo mental.
Quem contou com cálculo mental? Eu quem? Fala o nome pro Pro. O Thomas. É que a Pro tá vendo aqui a apresentação, eu não tô vendo o rostinho de vocês. O Thomas, você fez o cálculo mental. Como que você fez esse cálculo mental? Você consegue explicar? Assim, eu só pensei 10 menos 3 igual 10. 10 menos 3 igual a 7. Eu pensei 10 menos 3 igual a 7. Ah, tá. Esse aqui, gente, é muito interessante. Por quê? A gente pode pensar, ele falou 10 menos 3. Vamos ver aqui a conta, ó. É 10 menos 3, que é igual a 7. Mas tem uma outra forma da gente pensar também. Por exemplo, se eu tenho 3 a menos que ele, quantos lápis de cor eu tenho? Eu posso pensar assim, eu tenho 3 e ele tem 10. Do 3 para chegar até o 10, quantos lápis mais eu vou precisar? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu pegar mais aqui. 9, 10. Quantos lápis eu usei? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usei 7 lápis. Então, realmente, 10 menos 3, que é igual a 7. Eu posso pensar, tenho 3. Para chegar no 10, vou precisar de 7 lápis. Parabéns, viu, gente? Próximo, agora, vocês vão deixar o lápis de lado. Nós não vamos usar os lápis. Agora, vocês vão pegar o papel. Pode pegar o lápis, a borracha, o lápis de escrever, a borracha. Fica aí preparado. Quem conseguir fazer de cabeça, legal. Quem precisar fazer risquinho, bolinha, ou armar a continha, fazer a continha aí do seu jeito, o importante é chegar no resultado, tá bom? No resultado correto, tá certo? Então, aqui vocês vão ver que vai aparecer a operação, vai aparecer a continha. A gente vai tentar fazer esse cálculo. Primeiro, o primordial, o principal é fazer esse cálculo mental, tá bom? Depois, a gente vai conferir os resultados. 51 mais 27. 78. 79. Quem chegou no 79? 78. Como você fez essa conta? Eu somei com a cabeça e fiz no caderno para ver se estava certo. Ah, tá, entendi. Vamos ver aqui então, ó. 78 por 1, ó. 7 mais 1. Obrigado. 7 mais 1 é 8. 7 mais 1 é 8. 5 mais 2? 7. 7. Mas não tem problema, é só a gente repensar aí para arrumar, tá? Ó, vamos para o próximo. O próximo é um desafio. Vamos ver quem vai conseguir responder o próximo, hein? 132 mais 23. Vamos ver quem consegue fazer esse de cabeça. 155. 155. 155. Todos fizeram de cabeça? Todos fizeram de cabeça? Sim. Sim. Como? Deixa eu ver. Rian, você fez de cabeça? Sim. Como que você fez aí na sua cabecinha? Conta pra gente. 3 mais 2 dá 5. Aham. E 3 mais 2 de novo dá 5. Então já dá mais 1 dá 155. Muito bem, gente. Parabéns, ó. Tá acabando. 84 menos 61. Quanto dá esse? Dá 21. 21? 23. 23.
20. Quem fez de cabeça? Eu fiz. Fez, tá. Quem deu 23 fez de cabeça? Eu fiz 23. Fiz de cabeça. Tá, vamos ver aqui o resultado. 23. Vamos lá, olha só. 4 lápis. Vamos treinar aqui com os lápis, ó. 4 lápis, ó. 1, 2, 3, 4. Menos 1. Unidade com unidade. Quanto fica? 3 lápis, né? 8 menos 6, 2. Então dá 23. Aí, obrigada pela participação. Vocês estão me vendo? Sim! Ótimo. Agora eu tô vendo todo mundo, gente. Que legal. Bom, o que vocês acharam? Responde para mim primeiro, deixa eu ver quem vai me responder essa. Deixa eu ver aqui. Rian, você acha mais fácil fazer de cabeça as contas de adição ou de subtração? As duas. As duas? Eita, ligeiro. Thomas, quando você faz as contas de cabeça, você faz contando primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena, ou não? Você faz de um jeito diferente? Eu faço de jeito diferente. Como que você faz? Você consegue explicar pra gente? Assim, deixa eu tentar mostrar no papel aqui. Vamos ver, o Thomas vai mostrar pra gente como ele faz. Vocês gostaram de ter uma aula diferente assim? Sim! A gente pode fazer mais vezes, né? Vocês viram, gente, que o cálculo a gente usa para muitas coisas no nosso dia a dia, né? Não é só as atividades da escola, a gente usa para muita coisa. Deixa eu contar um segredo, quando a gente fica adulto, a gente usa mais ainda. Papai, a mamãe, os responsáveis sabem bem. Olha, a adição... Para fazer o pagamento das pessoas quando estiver trabalhando também. Isso. Multiplicação, divisão, a gente faz muito, a gente usa muito. É tão importante. Mas, ó, muito importante também a gente saber interpretar. E nem todas as continhas, nem todas as situações problema, a gente usa a palavrinha somar, somou, subtraiu. A gente usa outros termos também. Então, tem que saber interpretar, né? Vai lá, Thomas, explica pra gente. Foi bem pertinho, tá? 10 mais 10, 20. Ah, tá, entendi. Entendi. Você decompôs. Sim. Muito bem, igual lá na aula do Centro de Mídias. Do Aprender Sempre, né? Decomposição, exatamente. Tem crianças que também usam essa alternativa, que não está errado, é apenas um jeito diferente, mas o resultado, se estiver correto, tá ok. Certo, pessoal? Obrigada, viu? A gente vai marcar outras assim, de português também. Matemática, de português, de ciências, e assim a gente vai marcando e fazendo. É legal, né? Sim. Obrigada, gente. Dá um tchauzinho. Obrigada, eu fiquei feliz com vocês. Tchau. Saudade, pro. Saudade. Tchau. Agora é hora de vocês, professores e coordenadores. Vamos refletir um pouco sobre o vídeo? Como a professora propõe e conduz a atividade? Bora responder no chat. Daremos 2 minutinhos.
Agradeço a interação de todos, que foi muito rica. Agora vamos sistematizar para ampliar o nosso olhar em relação ao vídeo. Contextualizando o problema, a professora ela retoma a aula do centro de mídias e amplia o olhar da criança trabalhando a linguagem matemática e a função social. Neste momento, a professora Amanda ela consegue trabalhar a linguagem matemática quando retoma o que é adição, o que é subtração, ampliando o vocabulário das crianças. Vocês perceberam que uma das crianças confunde adição com audição. Muitas vezes achamos que as crianças não fazem essa associação, mas acontece muito na sala de aula. Por isso é importante utilizarmos o vocabulário correto para que a criança compreenda e também precisamos saber se está sendo compreendido. Se a professora partisse do pressuposto de que a criança sabe o que é adição, ela nunca iria perceber que isso está acontecendo. Também ela aproveitou a oportunidade para ampliar o olhar da criança sobre a função social daquele saber matemático, que é fundamental para tornar a aula mais significativa. Lançando o desafio, quando solicita para resolver problemas com cálculos utilizando o lápis e posteriormente com registro em folha. Observe que quando trabalhamos com cálculo mental, também podemos utilizar outras formas de calcular com estratégias pessoais, seja pela contagem do lápis ou registro em folha através das estratégias pessoais. No início é difícil a criança abstrair, ela precisa de materiais concretos e registro para iniciar esse processo. Além de trabalhar a linguagem matemática, ela coloca em prática esse conhecimento quando ela realiza a atividade do cálculo mental, colocando em jogo o conhecimento das crianças. Como dizia a Célia Carolina, o conhecimento matemático ganha significado quando os estudantes têm situações desafiadoras para enfrentar. Acompanhando os estudantes, quando a educadora questiona com boas perguntas e escuta as ideias que trazem. A professora Amanda, ela também valoriza as estratégias pessoais, quando ela fala que podem utilizar o cálculo mental, o lápis, o papel, que pode ser através de bolinhas, de risquinhos ou até da técnica operatória. O importante é chegar ao resultado. E validando as aprendizagens, através da socialização de estratégias no decorrer da aula, através da oralidade, da comunicação. Percebam que à medida que acompanha os estudantes, ela também vai validando essas aprendizagens, que a comunicação é importantíssima para que a aprendizagem ocorra. Para concluir, ressalto novamente a importância de trabalhar as aulas do Centro de Mídias, atrelados aos materiais da SEDUC, inclusive o Aprender Sempre, e que esse seja explorado por vocês, professores, nas aulas de matemática, pois fazem parte do projeto de recuperação e aprofundamento, estão atreladas às habilidades essenciais, que são aquelas que os estudantes precisam aprender para dar prosseguimento aos estudos e potencializar o currículo em ação com o EMAI. Se você, professor, quiser participar das nossas formações da diretoria, pode enviar suas boas práticas direto para o núcleo pedagógico. Solicitamos principalmente as aulas síncronas que estão sendo gravadas pelo Meet ou pelo Teams. Trabalhos com Padlet, com socialização de estratégias de uma situação-problema, videoaulas, podcast com as crianças explicando como pensam sobre uma situação, quiz de matemática. Todos devem estar pautados no currículo, com materiais do Aprender Sempre ou do currículo em ação do EMAI. No formulário, vocês deverão colocar o nome completo, a escola, o telefone, o eixo temático e anexar a boa prática através do vídeo ou do link. Por favor, divulguem para todos os professores, inclusive os que não participam da carga suplementar do EMAI. Caso seja escolhido, entraremos em contato com vocês e com a escola para pedirmos autorização e direito de imagem dos estudantes. Agradecemos a participação de todos. Deixamos aqui toda a bibliografia utilizada. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença e dar sua opinião sobre essa formação, pois é muito importante para ampliarmos nosso olhar e podemos ir de encontro com as expectativas de vocês. E se gostaram deste vídeo, não deixem de curtir. Esperamos que essa formação possa auxiliar a todos na ampliação do olhar sobre como podemos trabalhar nas aulas de matemática para que nossas crianças tenham uma aprendizagem mais significativa. Agradecemos a participação de vocês e até a próxima. Tchau!